Olá pessoal, aqui é da Tactus Print e hoje nós vamos ensinar vocês como fazer a instalação desse Book Ink de tanque de caixa preta em diversos modelos de impressora Epson. Esse vídeo ele vale para vários modelos diferentes, então dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo que lá vai estar marcado todas as impressoras para o qual esse vídeo vale na instalação aí desse tipo de Book Ink. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é preparar o nosso espaço e o nosso tanque para instalação. Quando eu falo preparar espaço, eu me refiro a colocar algum tipo, se você não estiver fazendo isso numa pia ou num mármore ou qualquer coisa que manche, é legal você proteger, como eu fiz aqui, coloquei um pedacinho de papelão aqui, para você proteger. Essa tinta ela é muito forte, se ela cair em qualquer coisa, ela mancha mesmo, então tem que tomar bastante cuidado para não deixar essa tinta entrar em contato. No caso da minha mesa que é de madeira, ela iria manchar minha mesa. Você vai precisar de alguns materiais aí para iniciar a instalação. Um frasco com água, tá? Um pedaço de papel higiênico. E aqui no saquinho que você recebeu, você vai precisar nesse momento de dois itens, que é as luvas, tá? Eu não vou calçar as luvas aqui porque eu já estou de luva, mas todo mundo vai receber um kitzinho de luva plástica como essa. E a seringa, que vai ser usado para fazer a sucção das tintas dos reservatórios até os cartuchos, ok? Primeiro, a gente vai preparar o reservatório para que ele possa ser instalado na impressora, tá? Tem alguns reservatórios em que você vai receber a tinta já dentro do tanque. Em alguns Book Inks não, a tinta ela vai vir em frascos ou em frascos da marca Mizink, que é a marca que a gente trabalha há 11 anos aí, 11 anos nesse ano de 2025, né? E que a gente tem a total confiança em relação à qualidade e à durabilidade da impressora ao usar as tintas da marca Mizink. Mas nós também vendemos uma tinta genérica também de altíssima qualidade, tá? Então você vai ver que se você pesquisar os nossos anúncios lá, tem books que estão com as tintas Mizink e tem books que estão com essa tinta que a gente chama de tinta premium da nossa loja, tá? Primeiro a gente vai preparar o tanque para a gente poder fazer a instalação, tá? O que a gente vai fazer? Você tá vendo que o tanque ele vem de fábrica, ele já vem da China com alguns vícios na mangueira. Então aqui nessas partes aqui onde tem um pouquinho de vício, a gente vai pegar e dar e dar uma boa esticada nessa mangueira de silicone para reduzir um pouquinho essas dobras, tá vendo? Ó? Quando você pega bem na parte onde existe a dobra aqui e dá uma puxada, ela reduz bastante, tá vendo? Isso depois vai ajudar no posicionamento da mangueira lá na impressora. Aqui. Até aqui tá suficiente. Vamos falar um pouquinho do cartucho, tá? Às vezes acontece isso aqui, ó. Tá vendo que a mangueira ela passa aqui por dentro dessa presilha? Em alguns casos, essa mangueira ela acaba sendo puxada demais aqui para fora e ela vai fazer um vinco, principalmente na mangueira azul, ela acaba fazendo um vinco aqui dentro e impede a passagem da tinta. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é empurrar um pouco de mangueira lá pro outro lado, ó, para que essa curva ela fique bem feitinha lá e não vinque nenhuma parte da mangueira, tá? Aqui é para o caso de impressoras que precisam de bateria. Então, no caso da impressora da XP, por exemplo, vai uma bateria aqui e essa bateria é fixada num conector que tem aqui. Mas nem todas as impressoras precisam de bateria. Então, essa aqui, por exemplo, é um chip da TX420. Essa aqui, por exemplo, não precisaria de bateria. Tá? Mas como eu disse, essa instalação ela vale para diversos modelos de Epson aí. Não se importem nesse momento com a sequência de cores aqui. Isso daqui, quando você receber o seu kit, você já vai receber na sequência correta. E caso não receba, no início do manual tem um vídeo que ensina a fazer a inversão das mangueiras aqui sem precisar desconectá-las,
tá? Então, sem fazer sujeira nem nada. Então, se por acaso você tiver recebido e não corresponder à cor aí da sequência de cores da sua impressora, é só você olhar esse vídeo lá que ele vai te ensinar a fazer a inversão disso, ok? Outro detalhe é o chip, ó. Tá vendo que o chip ele é ligeiramente solto aqui, ó. Isso não é um problema, tá? Todos os Book Inks vêm assim desde quando a gente começou a trabalhar. O negócio é posicionar eles aqui, ó. Ele vai ficar assim, tá? E aí depois encaixar lá na impressora com ele posicionado dentro aqui das suas guias e não vai ter problema nenhum, tá bem? Esse aqui é o botão Reset, que é o que faz a impressora pensar que a gente fez a troca dos cartuchos. Vamos lá, para a gente fazer a preparação do tanque, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Nós vamos abrir aqui o reservatório, ok? Vamos escolher uma tinta aqui para a gente encher. Vamos começar aqui pela amarela, que tá mais fácil, tá aqui no meio. Vou tirar a tampa por completo, deixo ela aqui, tá? E vou pegar a tinta amarela. Eu já tenho a manha de fazer isso dessa maneira, tá? Então, eu vou despejar a tinta lá dentro do reservatório. Mas se você não tiver muita prática nisso, eu aconselho você fazer com a seringa. Você vai precisar encher umas 10 seringas de tinta aqui do frasco e ir jogando aqui dentro pelo orifício maior. Como eu já tenho um pouco de prática, eu mesmo vou tombar aqui, ó, e vou jogar a tinta lá dentro do reservatório. Você pode fazer assim também, não tem problema não. Deixa eu cair um pouquinho, ó. Não tô com tanta prática assim, não. Provavelmente vai sobrar um pouquinho de tinta aqui dentro ainda do frasco. Provavelmente, vamos ver. Opa. Enchi. Acho que dá para pôr tudo. Ó, agora ficou um resquíciozinho de tinta aqui ainda, a gente vai guardar e no futuro a gente, quando baixar um pouco ali, a gente termina de encher. Eu já vou pegar o papel que eu falei para vocês deixarem separado aí e vou dar uma limpadinha aqui, eu deixei cair um pouquinho de tinta. E vou fechar o orifício maior. E o importante, deixar o orifício menor aberto. Senão você não vai conseguir fazer as tintas chegarem até os cartuchos e depois a impressora também não vai imprimir. Então esse orifício menor tem que ser deixado aberto e aqui do lado tem um quadradinho, ó, onde você vai encaixar o pininho que tamparia o orifício menor. Ok? É assim que tem que ficar. Eu vou fazer isso agora nas 4 cores. Tá? O procedimento é o mesmo para todas as cores. Eu vou terminar de encher aqui as 4 cores e vou voltar com ele cheio já para a gente ganhar tempo aí no vídeo. Prontinho, pessoal, já terminei de encher aqui as 4 cores. Uma dica legal que eu esqueci de passar antes da gente começar, para que fique mais fácil para encher, você pode fazer isso aqui, ó. Você pode abrir, né? Ele vai estar fechado assim, né? Você abre as duas partes, abaixa essa parte e abaixa essa parte também. Olha só, ele vai ficar alto. Ele estando dessa maneira, fica mais fácil de você pegar o frasco com a tinta e jogar lá dentro do orifício, tá? Então essa era uma dica que eu acabei esquecendo de dar. E uma outra informação é a respeito dos respiros. Vocês vão receber os respiros porque eles já vêm por padrão em qualquer tanque de Book Ink no mercado. Mas nesse caso aqui eles não são necessários, a não ser que você queira trabalhar com o reservatório deitado assim em cima da mesa, mas eu nunca vi ninguém trabalhando dessa maneira. Então esses respiros aqui eles não são necessários. O que nós vamos fazer agora é simplesmente, com os orifícios de respiro abertos, vamos fechar a caixa e colocar ela de pé, para que então a gente comece agora a trabalhar na sucção das tintas, correto? Bom, a dica mais importante aí que você pode e que você deve seguir, na verdade, de agora até o final da instalação do Book Ink jamais você pode
levantar os cartuchos em relação à altura em que encontra-se o reservatório. Nem levantar e nem abaixar. Então, uma dica importantíssima, jamais colocar o reservatório com as tintas em cima da impressora, porque senão os cartuchos sempre vão estar num nível mais baixo. O que vai acontecer? A gravidade vai trabalhar e vai derramar tinta lá dentro do cabeçote da sua impressora, algo que é extremamente perigoso, aí pode causar a queima do cabeçote dela, tá? Para fazer a sucção das tintas é bem fácil. A gente, primeiramente, não pode arrancar esses lacres aqui, certo? A gente vai apenas furar os lacres com o bico da seringa, tá? Então eu vou escolher a primeira cor que eu vou trabalhar aqui, e agora a gente vai precisar do frasco com água e daquele papel higiênico, certo? Vou pegar a seringa, furar e começar a fazer a sucção da tinta. Se vocês olharem lá pelo reservatório, ó, vocês vão ver que já começou a vir tinta lá pela mangueira, uma delas já completou. E aqui já começou a chegar tinta no cartucho também. Esse procedimento nós vamos fazer com os cartuchos assim, ó, sempre na altura do reservatório e de ponta cabeça, porque aí a gente vai garantir que a gente eliminou todo o ar que tem aqui dentro, certo? Então, já comecei a fazer a sucção aqui. Vocês vão ver que a seringa, o êmbolo, ele vai chegar no final aqui, não vai chegar tinta na seringa ainda. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar, aperto, encaixo de novo e faço novamente a sucção. Se tiver um pouquinho duro, você pode fazer esse movimento aqui, ó. Esse movimento ajuda a tinta a vir para o cartucho e para a seringa. Ó, chegou aqui, um pouquinho de tinta já é o suficiente. Vou tirar daqui, jogar lá no meu frasco com água. E aí, ó, eu vou sugar e apertar a seringa algumas vezes para ele tirar a tinta que estava lá dentro, a tinta preta. E seco na boca da seringa. Eu gosto de fazer isso aqui, ó, que ele tira realmente toda a tinta que tem lá. E esse resquíciozinho que fica ali na pontinha não é prejudicial não para contaminar outra tinta ou coisa assim. Ó, já tá bem limpa a seringa de novo. Vamos para a próxima cor. E assim eu vou fazendo até que todas as cores estejam devidamente preenchidas, tá? Uma outra questão é que alguns dos nossos books, como eu disse, eles vêm com esse tipo de tinta. Então esse aqui é mais fácil ainda, porque esse aqui ele já tem o bico. É só abrir e aí derramar a tinta lá dentro do reservatório. Esse aqui facilita um pouquinho o serviço aí de recarga, tá? Por enquanto é isso, essa parte de preparação do reservatório é assim. Agora a gente vai colocar o book ink na impressora e fazer o posicionamento das mangueiras, tá? Então a gente vai para uma próxima parte do vídeo aí agora. Até já! Voltamos aqui, pessoal. A gente vai fazer a instalação agora numa TX420, mas esse vídeo ele vale para diversos modelos de impressora que possuem esse modelo de carenagem aqui, ó. Então, se você olhar aí na descrição do vídeo, ou no título ou na descrição, vai ter lá marcado para quais modelos de impressora serve essa instalação, tá? São todas que tem essa carenagem, que tem essa viga bem aqui no meio, certo? Esse vídeo também vale para os dois reservatórios que nós temos. A única diferença, como eu disse lá no início do vídeo do manual, a única diferença é que esse reservatório aqui, ele precisa às vezes dar uma tombadinha nele para deixar essa parte aqui vazia. Vocês estão lembrados que eu falei lá atrás, né? Então, eu recomendo que esse tipo de reservatório não seja colado na lateral da impressora. É melhor deixar ele solto, porque eventualmente você precisa fazer esse procedimento de tombar. Se você quiser colocar isso com um sistema de velcro aí, fica à vontade, é um pouco mais fácil de resolver, de remover. Mas eu sugiro que seja deixado solto assim mesmo, facilita depois o trabalho. Já o reservatório preto, ele tem essas duas duplas faces aqui. Eu também só recomendo que ele seja colado aqui na lateral da impressora, e aí ele é colado mais ou menos nessa posição aqui, mas eu só recomendo que ele seja colado depois que você instalar, testar a impressora, tiver tudo legal, tudo funcionando, que se você precisar remover para fazer algum tipo de manutenção, alguma coisa, essa dupla face é muito forte
e você vai ter problemas aí, provavelmente você não vai conseguir remover isso sem quebrar o reservatório, tá? Então, deixa para colar só depois, tá bem? A fixação da mangueira dos dois reservatórios ela é idêntica, não muda nada. Então, eu vou deixar esse aqui de lado, a gente vai trabalhar com esse reservatório preto, mas a passagem das mangueiras aqui é igualzinha. Alguns modelos de impressora, principalmente desses modelos aqui que tem esse formato, aqui no carrinho de impressão vem com uma tampinha, certo? Então eu vou colocar um trechinho aí agora de outro vídeo que a gente tem, ensinando a remover a tampinha. Essa daqui ela já tá sem, essa é uma impressora antiga, e é muito difícil chegar uma impressora desse modelo aqui que ainda tem a tampa, por isso eu não consegui uma para fazer um vídeo removendo a tampa dela, mas é idêntico, o processo de remover é igualzinho. Eu vou colocar agora um trechinho aí desse vídeo da gente fazendo a remoção desse tipo de tampinha, e a gente volta daqui a pouco para fazer a fixação das mangueiras. Bom, agora é o seguinte, a gente precisa deixar esse carrinho solto. Esse carrinho ele é travado, assim que a impressora desliga, ela tem uma travinha lá embaixo, ela trava o carrinho aqui. Então a gente precisa deixar ele solto agora, para a gente conseguir movimentar ele com a mão aqui, para poder fazer a colocação dos cartuchos e da mangueira. Para isso nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ligar a impressora, e assim que o carrinho começar a se mexer, a gente vai remover o cabo de força dela lá de trás, o cabo da tomada, tá? Vamos lá, liguei. Vamos esperar o carrinho começar a se mexer. Quando ele vier mais aqui pro meio, ó, tirei o cabo. Bom, então, eu vou fazer dois procedimentos aqui, porque nesse tipo de carcaça de impressora, você fazendo esses procedimentos que eu vou fazer agora, vai deixar com que o seu kit fique muito mais funcional. Se você deixar ele do jeito que está, sem esse procedimento que nós vamos fazer aqui, provavelmente você vai ter problemas aqui da passagem da mangueira. Essa impressora ela já é uma impressora bem antiga, então assim, não há uma preocupação em relação à garantia dela, e eu também garanto que esse procedimento que será feito aqui não vai danificar a impressora. Vale muito mais a pena fazer o procedimento e ter um kit de cartuchos aí, um kit de bookink instalado, que você vai economizar muito dinheiro, do que tentar manter ela original por nada, né? Para continuar utilizando cartuchos originais. Então vamos lá, a primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte, é remover essa tampa daqui, ó. Essa tampa então ela é presa aqui desse lado e ela fica fixada por essa peça daqui, ó. Essa peça nós temos que ou remover a peça, certo? E ela vai cair lá dentro, depois a gente pega ela, ou nós vamos só empurrar ela para lá, e aí tem um pininho aqui na tampa que ele vai soltar e a gente vai conseguir tirar a tampa sem precisar remover essa peça. Se ela remover, se ela cair e soltar, não tem problema. Só pega ela lá de dentro da impressora e pode até descartar, porque você não vai mais utilizar essa peça. Ou guarda aí, enfim, mas é uma peça que não é muito útil para quando a gente não tem a tampinha. Então, a primeira coisa é a seguinte, ó. A gente vai pegar para fazer os procedimentos que a gente vai precisar aqui, que nós vamos fazer aqui, nós precisamos de uma chave de fenda, um estilete e um alicate, tá? Eu tenho tudo aqui já. Nós vamos pegar a ponta da chave de fenda e vamos colocar nessa peça aqui, ó, e pressionar para lá. Ó, no meu caso aqui, como essa impressora já é bem antiga, olha só, ela se solta sem eu precisar remover a peça por inteiro. Mas eu vou remover a peça para vocês verem que ela sai fácil, ó. Se empurrar, ela sai. Aí ela caiu lá dentro, pego ela de lá e pronto. Agora a tampinha já se solta por completo daqui. Desencaixa ela desse lado aqui também e pronto, saiu a tampa, tá? Essa daqui ainda tá com os cartuchos originais, veja só. Vamos remover os cartuchos dela. E agora o que nós vamos fazer é o seguinte. Eu já até fiz um risco aqui do lado, ó, para vocês verem mais ou menos aonde que é feito esse risco. Pode ser até um pouquinho mais para trás aqui, se quiser. Eu vou pegar o estilete e vou começar a esfregar ele aqui, ó, de cima para baixo, tá? Quando eu for esfregando ele de cima para baixo, ele vai marcando aqui, ó, a carenagem vai fazendo esses riscos, vocês estão vendo? É isso que eu quero. Quero deixar ela bem marcadinha aqui, para depois, na hora que eu for usar o alicate, isso se soltar com mais facilidade. Fiz para lá, agora eu vou fazer lá embaixo, aqui, ó. Passo umas 5 vezes aí com bastante força, ó. Depois, na hora que a gente for usar o alicate, ele vai
vai quebrar facinho. O que a gente vai fazer aqui é quebrar um pedacinho da carenagem mesmo, tá, pessoal? É a melhor maneira de instalar book nesses modelos de impressora que tem essa carenagem fechada. Já fiz ali algumas marcas. Agora eu vou pegar meu alicate. Vou posicionar ele ali, mais ou menos no meio da onde eu fiz os riscos, ó. Tá ali os riscos. Vou posicionar aqui e vou simplesmente dobrar pra cá. Aproveitar, tirar essa pontinha aqui de cima. E lá embaixo também, ó, sobrou mais uma pontinha ali, vou tirar também. Olha só como ela ficou bem, um quadradinho bem legal, ó. É isso que a gente tem que fazer. Agora fica muito mais fácil da gente proceder com o encaixe dos cartuchos. Agora o carrinho tá solto e eu vou mover o carrinho lá pro lado esquerdo totalmente. Deixa ele ali por enquanto. Aí eu vou pegar o cartucho, posiciono aqui os chips. Lembra que eu falei? O chip ele é ligeiramente soltinho assim mesmo, não tem problema isso. E a gente vai passar o cartucho aqui por baixo, ó. Passa ele por aqui e põe ele aqui em cima. E aí eu puxo novamente o carrinho de impressão e coloco ele aqui na posição de troca de cartuchos, tá? E aí sim, pressionando os chips aqui, para eles ficarem na posição, eu coloco os cartuchos aqui, e aí com os 2 polegares eu vou fazer pressão bem aqui em cima dessa parte mais alta dos cartuchos, onde tem essas borrachinhas aqui, e pode fazer bastante força, tá? Até ouvir os cliques do encaixe, ó. Normalmente são 4 cliques, é que essa impressora já é antiga, então ele encaixa mais facinho, acabou fazendo um clique só. Mas os 4 aqui já estão encaixados, aqui já está bem posicionado. E agora a gente vai jogar o carrinho de novo lá para o lado direito, e nós vamos fixar essa mangueira aqui, ó, dessa maneira, tá? Para isso, nós vamos utilizar a presilha em formato de T. Vou remover aqui a fita dela. E aí, ó, conta uns 3 dedinhos aqui mais ou menos e coloca ela bem aqui, ó. 3 dedinhos, coloca aqui. E aí a gente vai pegar essa parte de cima da mangueira, não pode ser de baixo, ok? Senão vai travar o movimento do carrinho. Essa parte de cima, essa parte que vem aqui pra fora, ó. E vamos encaixar aqui na presilha em formato de T. Carrinho bem lá na direita. Agora eu vou dar uma ajustada na mangueira, ó, pra ela ficar... Ela tem que ficar... Ela não pode ficar esticada, certo? E ela também não pode ficar com barriga. Essa é a posição correta. Aqui, ó, vocês podem deixar a mangueira passando meio que na diagonal. Tá vendo que a mangueira ela não tá retinha aqui, ó? Ela não tá assim, ela tá mais ou menos assim aqui na mangueira, na presilha. E aí, ó, eu faço esse movimento aqui só pra ver se vai andar pra lá o carrinho, tá? Ó. Fiz esse movimento. Aqui ainda não tá legal o ajuste. Vamos melhorar um pouquinho aqui esse ajuste. Vamos colocar um pouco mais para fora aqui e ver se agora melhorou. O segredo é o carrinho se mexer e a mangueira entrar lá assim, ó, aqui por baixo e depois voltar por aqui, tá? Agora vocês vão ver que o carrinho ele consegue se mexer mais facilmente pelo fato de ter esse vão ali, tá? Então é isso, a instalação nesse modelo é assim que é feita, a fixação das mangueiras é dessa maneira que ela é feita. Deixa aqui mais justinho, tá? E vamos prender agora uma presilha aqui desse lado, pode ser mais ou menos nessa posição, pode ser um pouquinho assim, ó, na diagonal. Aí eu abro a presilha e prendo a mangueira lá no meio. E essa outra presilha aqui, a gente vai prender deste lado,
mais ou menos aqui onde tem essa entrada de parafuso, ó, do ladinho, para não tampar a entrada do parafuso, a gente põe do ladinho e fecha ela e deixa aqui só para que isso ajude a equilibrar o peso da tampa quando ela é fechada, tá? Feita a fixação da mangueira nesse modelo, agora eu vou ensinar vocês como é que faz o reset dos chips. Então, eu vou ligar a impressora. Estou recolocando o cabo de força aqui que a gente havia tirado aqui na hora. Então, vamos lá, vamos ligar a impressora. Ela vai ligar aqui com a mensagem de tinteiros não reconhecidos. Ó, tinteiros não reconhecidos. Então por quê? Porque a gente precisa agora fazer o reset do chip do Book Ink. Então nós vamos apertar uma vez o botão iniciar. Ele vai se mexer lá para o lado esquerdo e vai parar na posição de troca. Nesse momento eu vou apertar esse botãozinho aqui, ó, que é o botão reset. Vamos apertar umas 3 vezes aqui para garantir que foi apertado e novamente o botão iniciar. Aí ele já deve reconhecer os cartuchos aí. Vamos ver. Já reconheceu. Se ele se movimentar de novo aqui para o lado esquerdo é porque ele reconheceu e agora ele vai terminar o carregamento das tintas aí, tá? Uma outra informação, pessoal, aqui onde eu havia feito a quebrinha da carenagem, ela estava com uma quebra muito pequena, eu tinha tirado muito pouco daqui da carenagem, e aí ainda estava pegando a mangueira lá do lado esquerdo. Então eu quebrei um pouquinho mais, tá? Eu aumentei um pouquinho mais o tamanho do que eu quebrei aqui. A dica que eu posso dar para vocês aí, melhor possível, é vocês, com o auxílio de uma faquinha ou de uma serrinha daquelas serrinhas de arco, vem, ó, corta aqui, corta mais ou menos nessa posição aqui, ó, deixando uns 2 dedos mais ou menos, e aí sim você pega o alicate e vira pro lado e quebra um pedacinho desse pedaço aqui, tá? Vai ficar um trabalho um pouco mais bem feitinho aí, vai funcionar melhor também, porque senão fica pegando desse lado. Cada vez que o carrinho vem pra cá, a mangueira dá uma enroscadinha, isso daí depois pode dar uns problemas na impressão, tá? Se você tiver problemas em relação ao reconhecimento do chip, não reconhecer o chip, eu sugiro que você faça algumas verificações aí na impressora. Primeiro, remove os cartuchos, passa uma borracha escolar no chip. Passando a borracha escolar, você vai estar dando uma limpadinha lá no chip. Tenta encaixar de novo e fazer novamente o reset. Se por acaso a impressora ficar com erro geral, todas as luzes piscando ou aparecer um erro geral aqui no painel, pode ser porque a mangueira está enroscando, então você tem que entender e melhorar o posicionamento aí. E caso você tenha problemas de impressão, ou seja, a impressora ela está fazendo um movimento de impressão, mas a folha está saindo em branco ou com falhas, primeiro, verifica se você lembrou de abrir aqui os orifícios do tanque. Se tiver tudo certinho aqui, é porque possivelmente essa impressora já está há algum tempo parada sem imprimir. Principalmente se for uma impressora mais antiga, normalmente a gente pega casos assim. Então você vai ter que fazer limpezas de cabeçote usando o programa da própria impressora. No manual, a gente disponibiliza um vídeo que ensina a fazer essa limpeza de cabeçote. Então é só você abrir o manual lá, vai ter um vídeo específico para esse tipo de suporte, tá? Além de outros vídeos de suporte que você pode encontrar lá. E se você não conseguir resolver os seus problemas através dos vídeos disponíveis lá no manual, você ainda pode falar com o nosso suporte técnico. O pessoal do atendimento lá está sempre à disposição para ajudar vocês com qualquer problema ou dúvida que vocês tenham, tá bom? O número eu estou deixando aqui no vídeo. E esse número, apesar de ser um número fixo, também é um número de WhatsApp, tá? Então só mandar mensagem lá pra gente que a gente vai prestar todo o suporte devido aí para vocês, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção e até o próximo vídeo.